tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Sua presença é real em meu viver. Entrega sua vida, seus problemas e fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh,
da fé, do princípio e o fim de todos os seus momentos. E ainda aquele que é noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda aquele que é noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Como é bom nos sentirmos confortados pelo amor do Pai, né? Essa música sempre me toca muito, por isso eu escolhi para ouvi-la hoje, porque quando diz que o mundo às vezes te pressiona, te faz chorar, mas tem alguém que torce e está lá te ajudando para que você sorria. Nós estamos numa fase difícil, né? Se alguém dissesse para nós há 6 meses atrás que nós iríamos passar por isso, eu tenho certeza que nenhum de nós diríamos, eu acredito. Acho que a gente diria que deveriam estar loucos, né? Pois é, estamos vivendo um período inédito. E talvez um período que nós, dentro dessa encarnação, nem vivamos mais. Mas estamos aí. E quando a música diz que Deus nos quer sorrindo, o que ela quer dizer? Que Jesus, Ele está sempre junto de nós. Ele quer que nós aproveitemos cada situação de dificuldade, de dor, de luta, de quarentena. Para quê? Para tirarmos um aprendizado, para usarmos isso em prol da nossa evolução, que é a finalidade da nossa encarnação, não é? Então, quando Jesus tem uma passagem com Pedro, que ele dizia que Pedro estava lá na praia com os pescadores, eles já tinham jogado a rede e não tinha peixe, não tinha encontrado. E Jesus estava passando e ele falou: Pedro, não vai pescar? Não tem peixe. Ele diz: Pedro, vai ao mar alto. E Pedro foi com Jesus. E chegando no mar alto, ele jogou a rede e a rede veio cheia de peixes. O que essa passagem nos mostra? Que Jesus dizia a Pedro: vai ao mar alto, quer dizer, vai aonde as coisas são mais turbulentas. Vai onde o risco do seu barco virar existe. Vai onde o medo pode te atingir. Mas eu estarei contigo. Por quê? Porque é no mar alto onde os grandes peixes estão. Mas também é o lugar de maior risco, de maior perigo. Então, olha como essa passagem é bacana, né? Jesus diz para Pedro que lá aonde tem o perigo, ele vai encontrar peixes, mas que Jesus estaria no barco com ele. E que era hora dele mostrar quão bom pescador ele era, quão competente para controlar o seu barco ele era. Então, Deus nos testa o tempo todo. Quando nós passamos por momentos de turbulência, de dor, de aflição, nós estamos também provando o quanto nós estamos praticando e o quanto nós temos aprendido de tudo aquilo que recebemos, de tudo aquilo que lemos, que vivenciamos. É a hora da prática,
da provinha final dos nossos filhos lá na escola. E nós estamos passando por uma. Será que o medo nos invade? Com certeza. Qual de nós hoje não tem a níveis diferentes, uns mais, outros menos, mas qual de nós não está com medo? Acredito que isso seja um sentimento quase que unânime. Mas aonde nos leva esse medo? Porque quando eu vejo um cachorro bravo se aproximando, que bom que eu sinto medo, porque aí o medo me faz sair correndo, né? Quando eu vejo um carro vindo em alta velocidade e eu estou querendo atravessar a rua, eu tenho medo de ser atropelada. E o medo me faz esperar. Então o medo traz um benefício para nós. Mas não um medo exagerado. Porque o medo exagerado, segundo Jesus, lá no Evangelho, ele diz que é mais destrutivo do que a própria espada. E Emmanuel reforça essa ideia de que o medo paralisa as nossas ações. E o medo nesses dias de hoje nos faz o quê? Olhar para o lado maldoso, né? Tudo tem um duplo sentido, tudo tem um lado maldoso, tudo tem uma maledicência. Ai, será que inventaram o vírus, fizeram de propósito? Né? Gente, depois a gente vê isso. Nesse momento, o que é importante? Que nós façamos a nossa parte. Mas que nós façamos a nossa parte na certeza de que o Pai, que Jesus, como disse a Pedro, vai para o mar alto. Ele está junto de nós. Ele está pedindo que nós nos resguardemos, que nós nos cuidemos, mas no recinto dos nossos lares. Às vezes isso não é possível, porque nós temos que sair para trabalhar, mas não vamos jogar tudo nas costas de Deus, vamos fazer a nossa parte. Vamos nos cuidar da maneira como é possível, vamos fazer o nosso melhor. Porque, como diz um amigo meu, jogar tudo nas costas de Deus é muito, né? Jesus, quando curava, ele não chegava lá no aleijado que estava sentado no chão e puxava o braço dele, não. Ele chegava e dizia, levanta-te. Por quê? Porque quando ele dá uma ordem, dizendo para ele se levantar, o aleijado precisava, né, arranjar forças no seu interior, no seu ímpeto, para agir atuando naquela musculatura. Claro que Jesus emanava uma energia para aquele aleijado, mas ele também se esforçava e levantava. Então, o que Deus espera é que nós façamos a nossa parte. Trabalhando também o quê? O nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então, tudo nós estamos sendo testados. Qual é o nosso egoísmo? Eu vou para o mercado e compro tudo. Eu encho meu carrinho e vou deixar as outras pessoas sem? Eu estou tranquilo no meu lar e eu não quero saber de ninguém. Eu não quero conversa, como às vezes a gente escuta, né? Eu não quero conversar com ninguém, eu não quero saber como ninguém está. Como assim? Quantos estão solitários em suas casas, absolutamente sós? Então, será que não é misericordioso? Será que não é cristão nós mandarmos um WhatsAppzinho, uma ligação? Não quer conversar? Manda um recado. Mais um dia, né? Que o sol te fortaleça. Manda uma florzinha. Bate um papinho mesmo. Hoje a tecnologia nos ajuda. Ah, mas eu não sei mexer com isso. É o momento de aprender, porque às vezes tem certas coisas que são muito fáceis. Faz uma ligação lá de vídeo. Oi, tal, nossa. Né? Ontem passou no jornal uma senhorinha que chegou num asilo e ela não podia entrar no asilo. Então, da calçada, ela fez assim para a senhorinha que estava lá dentro, e a senhorinha fez assim, e a mulher assim quase emocionada, quase não, emocionada, e acabava comovendo quem viu a cena. Olha,
cada gesto de carinhos, muito simples e muito fácil, que nós muitas vezes falamos, agora eu não estou afim. Mas o que é estar afim? Onde é que está o nosso gesto cristão? Será que os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, eles sentiam medo, mas o medo não os impedia de agir, de divulgar, de levar a palavra do Mestre àqueles que queriam ouvir. Então o medo não pode ser maior do que a nossa vontade de fazer o bem, dentro do que nos é possível no momento. O medo não tem que ser maior do que a minha capacidade de amar, e de ser misericordioso, e de ser gentil, e de trabalhar em nome de Jesus. Porque Jesus conta com cada um de nós nesse instante. Seja fechado em casa, seja orando, seja vibrando, seja mandando uma mensagem, seja curtindo lá uma mensagenzinha que mandaram. A física quântica, ela já provou hoje que tudo que temos de material não está estático, tudo se movimenta. O meu corpo hoje não é o mesmo que há 2 meses atrás, porque as células se transformaram, foram substituídas. Do que é feito um corpo? De órgãos. De que é feito os órgãos? De células. E as células são feitas de átomos. Que são feitos os átomos? São feitos de energia, de elementos. E esses elementos são feitos de energia. Então, tudo que nós temos e somos é energia. Toda matéria é energia. Então, que energia é essa que eu estou mandando para o meu corpo, já que o meu corpo é feito de células? Eu estou mandando a energia do amor, a energia da saúde, a energia da serenidade, do equilíbrio. Aí eu sei que muitos estão pensando assim, mas isso não é fácil. Claro que isso não é fácil. Mas isso é um exercício, isso é um treino, e isso é possível. A física quântica já provou isso. Assim como ela também já provou que quando nós temos fé, nós acreditamos, nós nos curamos mais, nós adoecemos menos, nós deprimimos menos. Por que isso? Porque a energia de quem tem fé é uma energia positiva, de otimismo, de crença, de ligação com o Criador. E isso nos fortalece o nosso corpo físico, que é formado de átomos e energia. Então, somos energia. Nesse período de quarentena, qual é a energia que nós emanamos? Eu estou contaminando o mundo? Eu estou contaminando a minha família lá em casa? Com que tipo de energia? Da amorosidade, da paciência. Nós estamos tendo oportunidades que nós nunca tivemos. Eu vou confessar a vocês, eu tenho um filho de 27 anos. E eu tenho certeza que eu nunca, nesses 27 anos, vivi tão intensamente com ele como eu estou nesses 50 dias. Porque eu estou com ele 24 horas por dia. Nem quando ele nasceu eu fiquei tanto, né? E isso é um presente de Deus. Porque nesse momento nós podemos o quê? Vivenciar coisas que nunca vivenciamos. Nós podemos criar situações que nunca tivemos oportunidades. Nós podemos inventar coisas que não tínhamos tempo. Então, será que a busca daquilo que nós não conseguíamos esse tempo todo não pode ser visto como uma bênção de Deus? Um presente verdadeiramente? Com certeza é. Uma oportunidade de nos aproximarmos, de verdadeiramente conhecermos as pessoas que vivem conosco,
de entendermos que às vezes para os nossos filhos, o mais importante não é se ele vai perder o ano, se ele vai perder uma aula de inglês, mas é vivenciar uma família, vivenciarmos juntos a superação de uma fase difícil, de um momento difícil. Meu filho às vezes vira para mim e diz assim: mamãe, eu não sei se eu vou aguentar isso. Eu acho super bonitinho ele dizer isso, porque é como se fosse uma confissão assim lá do fundo. Eu não sei se eu vou aguentar isso. E eu digo assim para ele: filho, é a melhor opção que nós temos. A mamãe também acha difícil, mas nós vamos vencer isso juntos. Olha que aprendizado, olha que coisa bonita, é mostrar para o seu filho o quanto você tem dificuldades também. Não só o filho, mas todas as pessoas que estão junto de nós, o quanto todos nós temos dificuldades de enfrentarmos situações que fogem do nosso controle. Nós temos um inimigo que não é visível, que não enxergamos, que eu não sei se ele já está em mim ou se ele está longe de mim. E isso nos assusta. Mas mostrarmos que estamos unidos, estamos vencendo juntos, é um ensinamento que vale mais do que um ano letivo, que vale mais do que uma aula de inglês. Nós, ultimamente, não tínhamos tempo de conviver com os nossos familiares. Os filhos, então, às vezes eu vejo esses jovens de hoje, eu fico cansada por eles, né? Porque é aula, é trabalho, é apresentação, é inglês, sei lá, judô, é a flauta, é o reforço. Meu Deus, que isso? Eu tenho uma amiga que tem 4 filhos, 4 em idade escolar. 2 deles são adotivos, então eles são em idades muito próximos, né? Por serem 2 naturais e 2 adotivos. E outro dia ela me disse, a escola manda lições, trabalhos, tudo online. Aí disse que ela ligou para a escola e falou assim: olha, eu não tenho 4 computadores em casa e eu não tenho disponibilidade para ficar o dia todo fazendo revezamento de lição com eles. Então, eles não vão fazer essas lições. Você me deu uma outra alternativa. Eu acho que ela está certíssima. Porque, às vezes, as pessoas querem jogar as coisas para você. Faça o que é possível. Entenda que, nesse momento, talvez o mais importante seja nós aprendermos, né, junto com os que convivem conosco, a superar uma fase diferente. A superar uma nova fase. E tirar o aprendizado disso. Como? Jesus, Mateus, no seu evangelho, ele mostra um ensinamento de Jesus que eu acho simples e muito legal. Ele diz: não andeis inquietos. Jesus diz: não andeis inquietos. Por quê? Porque a inquietude bloqueia o nosso raciocínio. Bloqueia a nossa capacidade de resolver, de serenar. Não andeis inquietos. Acalma teu coração. Pensa o que é importante nesse momento, o que é essencial nesse momento. E claro que eu não podia, falando isso, eu não podia deixar de me lembrar da passagem de Marta e Maria, que é maravilhosa. Estava Jesus lá visitando Marta e Maria. E chegando na casa, Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, que era muito amigo de Jesus. Então, era frequente as visitas. E Jesus chegando na casa de Marta e Maria, Maria já sentava, Jesus sentava numa cadeira e Maria sentava no chão, assim, pertinho de Jesus, e ficava se alimentando das suas palavras e de seus ensinamentos. Como que, né, fortalecendo a sua alma. Ela nem falava, ela só ficava ouvindo. E Marta, diferente de todas nós, ela ficava lá, lavava, cozinhava e servia café para Jesus, servia um bolo para Jesus e servia isso. E Maria nada. E
Marta não parava, aí limpava o chão, tal. E Jesus também não dizia nada, só ficava olhando. Marta uma hora chegou e disse: o Senhor não me ajuda? Olha, a Maria não faz nada, eu fico aqui que nem louca tentando servi-lo, e a Maria não me ajuda. Por favor, conversa com ela. Jesus então disse: Marta, Marta, vós andais inquieta. Você se preocupa com muitas coisas, e na verdade uma só é necessária. Maria fez a escolha certa, porque aquilo que a Maria dá atenção, ela nunca se perderá. Olha que coisa bonita. Quer dizer, a Marta estava preocupada com os afazeres. Mas imagine diante de Jesus, se a gente tem que se preocupar com a louça, com o chá, com o bolinho, com a limpeza. Às vezes a gente se preocupa, claro, né? O meio termo é sempre bom. Mas um momento como esse, ficar preocupado com detalhes, não, é uma oportunidade de convivência, de amorosidade, de exercitarmos a nossa compaixão, o nosso estar juntos. Vamos descobrir coisas, né? Ah, mas vai fazer sujeira, que faça, depois a gente limpa. Vamos orar juntos, vamos agradecer a Deus juntos, vamos pedir para que Ele nos proteja, para que uma chuva de bênçãos e de cura recaia sobre todo o nosso planeta Terra. Vamos pedir para que Ismael abra suas asas e envolva todo o nosso Brasil. Para que a paz reine em nós, para que o bom ânimo esteja junto de nós. O que é bom ânimo? Ânimo é alma, né? Boa alma. O que é boa alma? É não deixarmos o pessimismo tomar conta das nossas vidas. É perceber a grandiosidade desse momento, a oportunidade única, né? De vivenciarmos o amor do nosso lar. Quando Maria de Magdala disse a Jesus que ela queria segui-lo, mas que o marido dela não queria, ele ficava zangado, ele não gostava da ideia do Messias. Jesus diz: o seu primeiro trabalho é no lar. Aplica o que você já sabe lá no seu lar, não precisa me seguir. Então, qual é o nosso primeiro trabalho dentro de um processo reencarnatório? São junto com os meus. Aí a gente pode pensar, poxa, mas por que as coisas têm que acontecer desse jeito? Lá no Livro dos Espíritos tem a lei da destruição. Que diz a lei da destruição? Que é preciso que tudo às vezes se desmorone para se reconstruir melhor. Aí perguntam, poxa, mas por que Deus permite essas catástrofes, esses desencarnes coletivos, essas tragédias? Ele não podia mandar um ensinamento assim devagar? Aí os espíritos lá no Livro dos Espíritos respondem, mas ele manda devagar, mas a gente não escuta. Então, quantas vezes Deus dizia para a gente, né, vai lá, olha a sua família, corra menos, trabalhe menos, dê mais atenção para os seus familiares, para os seus idosos, cuide deles, eles são sensíveis. E a gente não dava ouvido porque a gente não tinha tempo. Então, nós continuávamos. E aí vem uma avalanche como essa. Mas tudo passa.
Tem um texto, uma carta que Kardec escreveu, na verdade um artigo que Kardec escreveu, que eu achei muito interessante. Ele escreveu em 1865, quando a cólera matava muitas pessoas, estava dizimando muitas pessoas. E Kardec escreveu um artigo na Revista Espírita da época. E nesse artigo eu achei interessante, porque se hoje fosse lido esse artigo, nós teríamos a impressão que ele está falando da época que a gente viveu hoje. Algumas coisas ele chamou atenção no texto. Primeiro ele diz que, ele começa o artigo falando sobre um ouvinte que mandou uma carta para ele, dizendo que havia uma região que estava sendo... não estava desenvolvendo a doença, estava com um índice muito baixo, e que ele acreditava que isso era devido à grande religiosidade dessa região. E Kardec diz que não é porque somos religiosos, porque somos cristãos, que isso nos torna imunes a alguma doença, mas que isso nos fortalece. Mas Kardec disse também, nesse artigo, que nós devemos seguir as orientações sanitárias. Olha que interessante, naquela época, ele já dizia que nós devíamos seguir as orientações sanitárias, que nós deveríamos orar, fazer oração, porque a oração nos conecta com o alto e facilita a intervenção de espíritos benfeitores. E Kardec dizia mais, dizia que nós tínhamos que cuidar do nosso equilíbrio mental, da nossa sanidade. E por fim ele diz da nossa reforma, que tínhamos que trabalhar os sentimentos negativos em nós, porque isso atrapalhava a nossa resistência física. Então, olha que coisa atual, desde aquela época já se dizia isso. Dr. Inácio, um dos seus livros, ele diz que as épocas de turbulência e de dificuldades é uma oportunidade que nós temos para melhorar o nosso currículo de bondade. Olha que interessante. Nós sabemos que temos que melhorar nosso currículo profissional. Então, nessa época, nós podemos aproveitar para fazer um curso online, estudar um pouco mais. Mas o currículo da bondade é o quê? É o meu legado de vida. O que eu posso fazer diferente? O que eu posso, nessa nova jornada que se inicia, porque nós não somos mais, mesmo que não quisermos, nós não somos mais o mesmo de 2 meses atrás. A sociedade não é a mesma de 2 meses atrás. O planeta não é o mesmo. Tudo muda. Então, o que é que nessa nova fase eu posso trazer para o meu legado de vida? O que é que eu posso ser melhor? O que é que eu posso mudar a nível de vida, de norma, de conduta? O que é que eu posso mudar dentro da minha família? Como é que eu posso entender esse cuidado que eu tenho que ter com os idosos? Será que eu tenho que ter cuidado só agora? Não, eu já devia estar tendo cuidado com eles antes. Mas nós nem sempre tínhamos. Quanto de amorosidade nós temos potencial para deixar fluir. O que Jesus está querendo de nós é que nós percebamos o que já está em nós, mas que nós coloquemos em prática, que nós emanemos tudo isso de bom que tem dentro de nós. E eu queria terminar lembrando da música, né? Que Deus nos quer sorrindo. Então, que realmente nós percebamos essa fase como um grande presente de Deus, como oportunidade de crescimento, de evolução, como oportunidade de deixar renascer um novo ser, que mudanças que demorariam muito tempo para acontecer, pode acontecer muito rápido. E que, lembrando uma passagem de Chico, que ele dizia assim, pegue 2 folhas de papel. Numa folha você vai escrever coisas boas da sua vida. E na outra você vai escrever as coisas ruins. Aí,
Depois você vai pegar as 2 folhas e escrever nas 2 folhas, isso passa. E na outra, isso também passa. Portanto, tudo vai passar. E isso também vai passar. Mas que nós possamos aproveitar cada segundo para depois olharmos para trás e pensar, eu amei mais, eu fui mais misericordioso, eu aprendi a ser mais solidário, eu aprendi a verdadeiramente agir como filho de Deus e um cristão. E o Pai lá de cima vai estar orgulhoso de cada um de nós. Ele vai estar certo de que nada disso foi desperdiçado e que nós conseguimos trabalhar tudo isso e tirar o máximo de oportunidade de crescimento. Num momento que não deve ser olhado só como um momento de dor. O desencarne faz parte da nossa vida, mas que nós possamos proteger aqueles que estão sob a nossa responsabilidade e cada um fazendo a sua parte. Que o Pai nos ilumine e nos fortaleça a cada dia. Que assim seja.